Esta é a história do dia da Rádio Observador. Qual é o plano do governo com a reentrada na REN? Nós fazemo-lo não para renacionalizar esta empresa. Nós fazemo-lo para estar lá dentro, para salvaguardar o interesse estratégico de Portugal na sua infraestrutura elétrica. Luís Montenegro explicou desta forma a reentrada do Estado português no capital da REN. Portugal adquire uma fatia de 13,7% da Redes Energéticas Nacionais, a empresa que gera a rede de transporte de eletricidade e gás natural. O negócio foi anunciado no discurso de Luís Montenegro na Festa do Pontal, o evento que assinala a reentrée política do PSD. Como escutámos, o Primeiro-Ministro justificou a opção com a necessidade de salvaguardar o interesse nacional, mas disse também que há vontade de baixar o preço da energia. Mas será que o Estado vai ter esse poder ao adquirir uma percentagem tão curta? E o que sabemos sobre este negócio? Para além disso, será que esta reentrada na REN pode significar o início de uma fase de investimentos estratégicos do Estado? Falamos sobre isto neste episódio com Ana Suspiro, jornalista do Observador. Eu sou o Miguel Cordeiro e esta é a história do dia de terça-feira, 18 de agosto. Bem-vinda, Ana. Olá, Miguel. Tivemos o anúncio do regresso do Estado português à REN, mas estão no ar muitas dúvidas. Talvez seja importante recuperar primeiro a história da participação do Estado nesta empresa. Estamos a falar de um regresso depois de uma privatização que foi concluída há praticamente 12 anos. Foi em 2014 que um governo do PSD vendeu a última participação do Estado na REN. Sim, mas a operação que marcou a saída do Estado, digamos assim, da REN aconteceu 2 anos antes, em 2012, quando foi feito um concurso, na altura da Troika, o Estado saiu das empresas de energia e pôs à venda 40% do capital da REN, que vendeu a uma empresa chinesa, a State Grid, que é a REN chinesa, digamos assim, e à Oman Oil, que é uma empresa de Oman. Portanto, o processo começou aí, depois em 2014 já só havia 11% da REN que foram dispersos em bolsa e o Estado, de facto, saiu totalmente do capital. Mas é interessante recordar a operação que foi feita em 2012, porque na altura o governo de Pedro Passos Coelho defendia que não havia necessidade do Estado ficar no capital da REN porque era uma concessão e as regras existentes para essa concessão eram suficientes para salvaguardar o interesse público. Agora temos este regresso, neste caso é uma aquisição do Estado de 13,7%. Sobre esta compra nós já sabemos valores? Não sabemos qual foi o preço a que o Estado acordou comprar esta participação, que é comprada ao dono da Zara, Amancio Ortega, que é o homem mais rico de Espanha. Sabemos qual é que é o valor da cotação da REN no dia em que o negócio foi anunciado, na sexta-feira, e com base no preço desse dia estamos a falar de um valor de ordem dos 325 milhões de euros. Portanto, estes 13,7% correspondem a isso, a cerca de 300 milhões, mais do que 300 milhões de euros. Mas este tem sido apontado, foi apontado também pelo Primeiro-Ministro como um bom negócio. Podemos falar disso? Ainda é um bocadinho cedo para percebermos isso, até porque não sabemos quanto é que efetivamente o Estado vai pagar. A REN é uma empresa muito estável, tem toda a atividade que a empresa desenvolve é regulada. O que significa que é o regulador, a ERSE, que é o regulador da energia, que define os investimentos que a empresa pode fazer e esses investimentos têm uma remuneração garantida que é garantida através dos preços de eletricidade que todos nós pagamos e que é fixada anualmente. Portanto, nesse aspecto é uma empresa muito estável, com lucros muito constantes e é um investimento muito seguro. Sabe-se sempre que os dividendos que a REN paga, qual é que é mais ou menos o montante, não se ganha muito dinheiro, mas também não há o risco de se perder dinheiro. Portanto, nesse aspecto, sim, é um bom investimento. Como é que estão os mercados a reagir a este regresso do Estado à REN?
Não estão muito entusiasmados, na verdade. É uma participação minoritária. E os mercados normalmente não adoram quando o Estado entra nas empresas, não é? Porque independentemente de ser uma operação, ser um bom negócio ou não, como disse Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro também deixou claro que o principal objetivo desta entrada na REN não é fazer dinheiro, antes pelo contrário, não é salvaguardar, por um lado, o interesse estratégico e também, ele falou em contribuir ou permitir baixar o preço da eletricidade. Sim, nós vamos falar sobre isso, sim. Exato. Portanto, e falta muita informação. Os mercados provavelmente estão aqui a reagir com cautela. Já voltamos a esta conversa com a Ana Suspiro. Fazemos apenas uma curta pausa. Houve ali um período de manhã em que pensávamos que tínhamos perdido o alvo. Ou seja, o hotel tinha 2 entradas, não é? E não havia noção de que havia a outra porta também. Esta é a história do espião português que vendia segredos à Rússia de Putin e da operação internacional para o apanhar, que envolveu a PJ, a polícia italiana e os serviços secretos americanos. Começa a ter manobras sucessivas de contravigilância, comportamento errático, senta-se num sítio, levanta-se e vai para o outro, volta para trás. Episódio 4. Perseguição em Roma. A vida dupla do espião traidor é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Ivo Canelas, com banda sonora original de Bruno Pernadas. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à história do dia sobre a reentrada do Estado português na REN. Ana Suspiro, o objetivo do Governo é salvaguardar o interesse nacional, como estávamos a falar, e há essa vontade de baixar o preço da energia. Isto é mesmo possível com uma participação desta dimensão? Bom, o Primeiro-Ministro, quando falou em baixar o preço da energia, não estabeleceu necessariamente uma relação direta, ou pelo menos não explicou muito bem como é que isso podia ser feito. Disse que obviamente era um objetivo. Através de uma participação financeira da REN não é possível baixar o preço da eletricidade. Eu acho que as pessoas percebem, a REN não produz eletricidade, é uma operadora das redes de transporte. As redes são uma componente do preço da eletricidade que nós pagamos, portanto, por essa via, de alguma forma, aquilo que pagamos e aquilo que a empresa recebe há uma relação. Só que quem define aquilo que a REN recebe não são os acionistas, é a entidade reguladora dos serviços energéticos, que é um regulador, e tendo por base a legislação europeia e a legislação portuguesa. Portanto, o Estado, enquanto governo, seria muito mais, se quer baixar o preço da energia, tem instrumentos muito mais eficazes para o fazer enquanto legislador, não é? Do que enquanto acionista, ainda para mais com uma posição tão pequena. E sabemos, neste caso, se há a intenção de adquirir uma fatia maior? Não sabemos, é um facto. É interessante porque a REN tem como maior acionista uma empresa do Estado chinês, que é a operadora da rede chinesa. E nós sabemos que, a nível da União Europeia, tem vindo a aumentar a malha de controle de investimentos chineses nos setores estratégicos, como é a energia. Esta operação da REN já tem muitos anos, portanto não entra nesse radar, mas se o interesse estratégico era de facto o grande objetivo, podemos nos perguntar porque é que não se comprou participação da State Grid. Que era maior, obviamente era mais cara, 25% é quase o dobro dos 13,7%, e provavelmente eles também não quiseram, não sei sequer se a questão esteve em cima da mesa, mas é uma pergunta, faz sentido fazer essa pergunta. Agora, o Estado pode ainda aumentar a participação, claro. Por exemplo, a Fidelidade tem 5% da REN. A Fidelidade é uma empresa seguradora portuguesa que também é controlada por capitais chineses, mas neste caso capitais privados. A Fosun é uma empresa chinesa privada. Portanto, há também fundos que são acionistas e há as ações dispersas na Bolsa. Não sei se é esse o objetivo. Certo é que o Governo está aqui a apostar num setor estratégico
E fica também esta dúvida, se é algo que pode ser alargado, pode fazer parte de um plano de investimento do Estado nos próximos anos. Eu acho que sim. Penso que é essa a intenção, porque em junho, salvo erro, no último congresso do PSD, o Primeiro-Ministro anunciou a intenção de criar um fundo soberano para investir em empresas e setores estratégicos. A energia era precisamente, ele referiu, foi o setor logo que ele referiu à cabeça, não é? E depois também admitiu a possibilidade de banca, telecomunicações, infraestruturas. Portanto, claramente que esse plano existe. Nós não o conhecemos, não sabemos valores, não sabemos que há uma intenção de pôr a agência que gera dívida pública a fazer a gestão do plano, mas não temos mais informação, mas sim, há essa intenção de investir, sim. A oposição, entretanto, já levantou algumas dúvidas sobre este negócio. Fazem sentido? Algumas dessas dúvidas foram levantadas? Fazem, porque muito pouco foi dito. Para além da declaração do Primeiro-Ministro num comício, enfim, na festa da rentrée do Partido Social Democrata, o Governo não deu mais explicações nenhumas. Nós sabemos porque houve um comunicado muito sintético feito pelo comprador, não é? Pelo vendedor, neste caso, à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Não sabemos mais nada, não é? Não sabemos o preço, não sabemos responder a algumas perguntas que tu já aqui colocaste. Sim. Como é que se vai fazer baixar o preço da eletricidade, ou que poder efetivo é que o Estado vai ter na REN que não tinha antes, e se existiriam outras formas mais eficazes de ter influência no setor elétrico. E no fundo perceber também de onde é que vem o dinheiro. 300 e tal milhões de euros é dinheiro, não é? A Par Pública é a entidade que compra, mas é dinheiro que certamente faria falta ou poderia ser usado para outras coisas. Há aqui um outro ponto importante, é que esta aquisição da REN acontece num momento em que ainda não se sabe, na verdade, como vai o Governo assegurar o interesse nacional no negócio entre a Galp e os acionistas internacionais da MOVE, que pode, neste caso, implicar a perda de controle nacional desta refinaria portuguesa, a única. Está por dar também esta explicação de qual é, de facto, a estratégia para o futuro da Galp? Até porque se havia uma empresa da qual o Estado nunca saiu, é da Galp. O Estado é acionista da Galp, tem uma participação ainda mais pequena que esta da REN, 8%, não quer vender. Sabe-se que a intenção que este fundo soberano venha a ficar com esta participação na Galp. A questão da refinaria não depende só do Governo, portanto depende do acordo ou da negociação entre os dois parceiros do negócio, que é essencialmente a família da América Morim, que é a principal acionista da Galp, e os acionistas da Moev, que é a antiga Cepsa, que são fundos internacionais, portanto um fundo do Abu Dhabi e um fundo de investimentos americano. Em função do acordo a que eles chegaram, depois o Governo terá que encontrar uma forma de salvaguardar a refinaria de Sines, e nós vimos nesta última crise de abastecimento e de petróleo que tivemos agora com o fecho do Estreito de Hormuz, como a refinaria se revelou absolutamente essencial, até mesmo, por exemplo, a abastecer o mercado português do combustível para a aviação que esteve em falta na Europa. Ficam dúvidas ainda sobre a REN e também, neste caso, sobre a Galp. Obrigado, Ana. Obrigada eu, Miguel. Ana Suspiro é jornalista do Observador, escreve na secção de Economia. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Tomás Ferreira, a música do genérico é do João Ribeiro, eu sou o Miguel Cordeiro. Até amanhã. A história do dia tem o apoio de Casino Online Bacana Play. Quer dar um play na diversão? Entre no Casino Online Bacana Play e descubra jackpots, promoções e muitos jogos. Mas faça-o com responsabilidade. Descubra ainda o bónus de boas-vindas e levantamentos imediatos. Bacana Play. Dá um play na diversão. Jogue com moderação.